Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será confiança no Senhor, amém? Na visão que tenho para a minha vida, amados, não há limites, apenas infinitas possibilidades. Cada dia será uma nova oportunidade para escrever uma nova história de vida, sucesso e felicidade. Isso é que eu espero, isso é que eu confio. Como diz lá em Provérbios 3, 5, 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração e não apoiar no nosso próprio entendimento. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Aí em Provérbios 3, 5, 6. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre, porque a nossa confiança está no Senhor. Amém? A Bíblia diz que lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura, toda a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e ela é proveitosa para nos ensinarmos, para tirarmos nossas dúvidas, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia Sagrada é o nosso manual para o conhecimento. Tiago diz que quer conhecimento, busca o Espírito Santo. E o conhecimento está na própria Bíblia, na Palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Foram escritos por 40 homens, em épocas diferentes, e o Espírito Santo iluminou, inspirou cada um para escrever. E cabe agora a nós buscarmos conhecimento. Oséias 4, 2, 4, 5, 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra, da Bíblia, do conhecimento da Bíblia. E 2 Timóteo 3,16 nos leva a buscar esse conhecimento das Escrituras Sagradas. Confiar no Senhor de todo o seu coração. Confiar no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Provérbios 3,5. Não se acha o tal, não é porque você estudou, não é porque você tem a formação acadêmica que acha que tem todo o conhecimento. O Senhor, Ele é onisciente, Ele é a própria ciência. Então ninguém tem entendimento igual ao Senhor. Temos que confiar no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Todo conhecimento vem do Senhor. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissões para a salvação. Romanos 10, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O Senhor quer de nós uma confissão para a nossa salvação, nos arrependermos e buscarmos conhecimento do Senhor. O que cremos é o resultado do nosso pensamento. Se você crê em coisas boas, terá o resultado do seu pensamento de coisas boas. Se você pensa em coisas ruins, você terá o resultado do seu pensamento de coisas ruins. E a palavra de Deus é repleta, é recheada só de coisas boas. E nos instrui a não ficarmos com pensamento em coisas más. Se pensarmos erroneamente, nós vamos crer de maneira errada. Não é mesmo? Se você pensar em coisas ruins, vai agir com coisas ruins. Se pensarmos erroneamente, vamos crer de maneira errada. Se nossa crença for errada,
a confissão também será. Ou seja, o que dissermos estará errado. Tudo que dissermos estará errado, porque o nosso ensinamento foram de coisas erradas, são narrativas nossas. Tudo depende do nosso modo de pensar, não é mesmo? Como eu falei, se você pensar em coisas boas, agirá com coisas boas. Se pensar em coisas ruins, agirá com coisas ruins. Mas a palavra de Deus nos foi dada para endireitarmos os nossos pensamentos. Uau! A palavra de Deus nos foi dada para endireitarmos os nossos pensamentos. Existe o velho ditado: o pau que nasce torto, morre torto. Isso é engano. O pau, quando ele é torto, o marceneiro dá um jeito dele ficar reto, ficar certo. Não é mesmo? Assim é Deus em nossas vidas. E a palavra foi dada para endireitarmos os nossos pensamentos. Se estiver errado, vamos colocar o pensamento certo. Pensamentos bons. Pensamentos agradáveis a Deus. Geralmente, amados, conversamos bastante sobre o crer, mas não conversamos tanto sobre o falar. O problema não é crer, o problema é falar. O problema é ser o que nós falamos. É claro que não seremos capazes de falar certo se não pensarmos certo, não é mesmo? Se você é uma pessoa pessimista, jamais irá dar certo. Suas palavras sempre são pessimismo. Não vai dar, não tem jeito, não tem como, não é mesmo? Mas se você é otimista, seus pensamentos são certos, tudo vai dar certo. Vai dar em nome de Jesus, com fé em Deus vai dar certo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nosso pensamento tem de estar em sintonia com a palavra de Deus, porque não poderemos crer além do que nos revela a sua palavra. Nós temos que crer no que está escrito na palavra de Deus. Tudo que está escrito até o momento se cumpriu. E nós temos o estudo escatológico, o estudo do final do tempo, que ainda não aconteceram, mas já está nos mostrando que irá acontecer. Não é mesmo? Nós já sabemos o que irá acontecer no dia do arrebatamento. Não sabemos quando, mas sabemos como será. Isso aí está escrito. Confiar no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, ou seja, na mente. Não se acha o tal, não, eu sou estudado. Eu conheço pessoas que têm formação acadêmica, mas não conhecem nada da palavra de Deus, não conhecem nada do provérbio. Quando abre a Bíblia não tem nenhuma inspiração, porque ele não busca de Deus, ele se acha o tal. Destruindo os conselhos, os raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tem pessoas, quando você vai falar de Deus para ele, não. Já tenho minha formação, já tenho o meu conhecimento. E levando ao cativo todo entendimento e obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:15. Destruindo os conselhos, os raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ele é cativo, ele é escravo do conhecimento que ele tem. Ele acha que ele já sabe de tudo. E tudo ele cria narrativa, não vive conforme a Bíblia. A Bíblia também, ela nos fala, onde diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só. Nosso culto racional a Deus é com nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nosso corpo pertence ao Senhor. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, se é que nós obedecemos o Espírito Santo. Se obedecemos,
o Espírito Santo está habitado em nós. Senão, infelizmente, são outros espíritos que estão habitados. Eu vou dizer em nós, porque em mim quem habita é o Espírito Santo, mas em vós que não tem o Espírito Santo habitado. E não sede, amados, conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de nosso entendimento, para que experimenteis que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Tudo é para a perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Renovamos nossa mente, estudando a palavra de Deus. A Bíblia ensina até a mente de Cristo, porque a Bíblia é inspirada, instruída, voltada tudo para Cristo. Cristo é o centro da Bíblia, das atenções da Bíblia. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. A única maneira de termos a mente de Cristo é estudando sua palavra. É como um manual. Você compra um aparelho, tem um manual. Você só vai conhecer aquele aparelho se você ler usando o manual e seguir conforme as instruções do manual. Assim também é a Bíblia Sagrada. A única maneira de termos a mente de Cristo é estudando sua palavra, crer nela de todo o coração e agir conforme os seus ensinamentos. Meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus também nos ensina a pensar nas coisas que são boas, puras e honestas. Nós temos que pensar, nós temos que ter sabedoria e discernimento, saber se as coisas são boas, puras e honestas. Se não for, não é de Deus. Se houver nelas alguma virtude, quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdade, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Se for tudo isso, for puro, se for justo, se for amável, se for de boa fama, é de Deus. Se não, descarta, deleta, apaga isso da sua mente. Portanto, a palavra de Deus realmente tem muitas coisas a dizer sobre a mente. Entretanto, precisamos compreender que os pensamentos podem surgir de duas fontes distintas: pensamentos bons e pensamentos maus. Não é assim? Quando a pessoa já tem pensamento mau no seu coração, aí a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se seu coração está cheio de coisas más, só vai se agir coisas más. E se for de coisas boas, só irão surgir coisas boas. Entretanto, precisamos compreender que os pensamentos podem surgir de duas fontes distintas: coisas boas ou coisas ruins. Em outras palavras, os pensamentos que vêm à nossa mente nem sempre se originam dela. Às vezes nós pensamos coisas e agimos sem ser da nossa vontade, não é do nosso desejo. Porque em nossa mente, infelizmente, o maligno sopra. O maligno sussurra e nos leva à prática daquele pensamento. O diabo, ele coloca muitos pensamentos de fora. Esta é uma fonte. Por outro lado, o pensamento de Deus vem do nosso interior. O diabo, Satanás, ele sopra no ouvido. Eu já ouvi muitas vozes de Satanás. Mas o de Deus vem é do interior, vem do coração. Deus não sopra o ouvido, ele vai no coração. Ele vem através do nosso espírito para a nossa mente. É totalmente diferente. Então nós temos que ter essa sabedoria, temos que ter esse discernimento, essa origem, para saber se vem de Deus ou se vem de Satanás. Se for pensamento mau, já é descarta, já é certeza que vem de Satanás, vem do diabo. E quando é de Deus, ele vem do nosso espírito, vem da nossa mente. É fácil discernir. Meu povo perece por falta de conhecimento, de discernimento. O Espírito Santo de Deus nos dá esse discernimento. Amém?
Quando você fica em comunhão estreita com o Senhor por meio da oração, meditação e estuda a palavra, você aprende a distinguir a origem dos seus pensamentos. Quando a pessoa vive em atitude de oração e de estudo da palavra de Deus, ele sabe distinguir se é de Deus, se não é, se é certo ou se é errado. Naturalmente, quando vem um pensamento maligno, do mal, são pensamentos do diabo. Deus diz que Deus é amor. E o amor não pensa, não ouve e não vê mal. Esse tipo de pensamento vem de Deus, quando há amor, quando há comunhão, quando há comunicação, quando há ordem. Vem de Deus, mas quando é oposto a isso, não vem de Deus. Eu tenho percebido que as referências feitas sobre a mente confundem muitas pessoas. Porém, no tocante ao fato de crer, muitos pensam em crer. Eu já falei sobre isso aí. Crê até o diabo crer. Teme e treme ao Senhor. Não basta apenas crer. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus. E realmente o fazem em suas mentes, mas não em seus corações. Tem coisa que a pessoa só faz da mente. Quando é só da mente, é maligno. Quando é do coração, vem do Espírito. Por exemplo, se alguém fala sobre confissão, a maioria das pessoas pensa em confessar pecado, enfermidade ou fracasso. Se você pensa em confissão, se alguém fala sobre confissão, a maioria das pessoas pensa em confessar pecado, enfermidade ou fracasso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Quando fala confessar o nosso pecado, não é como muitas pessoas falam, perdoe todos os meus pecados. Não, não é assim. Deus quer ouvir da sua boca, do seu coração. Deus sonda coração e pensamento, Ele sabe se você está pedindo ali, se é realmente do coração. Mas a palavra de Deus tem muito a dizer sobre o lado positivo e do negativo. Na Bíblia tem ensinamento do que é certo, do que é errado, do que agrada e do que não agrada a Deus. Se as pessoas entendessem isso, faria uma grande diferença na vida e na maneira de pensar de cada um, não é mesmo? Procurar dentro das Escrituras, será que isso é de Deus? Será que isso é certo? Será que não é de Deus? Paulo disse em Romanos, capítulo 10, verso 9, a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, isso não se refere à confissão de pecado, nem à confissão de fraqueza. Ao invés disso, é uma confissão do senhorio de Jesus Cristo. E continua dizendo, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissões para a salvação. Você tem que crer e confessar. Não é confessar para homens. Não. Entra para seu lugar secreto. Conversa com o Senhor. Tem intimidade com Ele. Abra o seu coração. E Deus irá dar resposta às suas orações. Deus sonda coração e pensamento. Ele sabe se é do coração mesmo que está saindo. O cristianismo, amado, ele é chamado de grande confissão. O verdadeiro cristão, ele faz confissões ao Senhor em seu lugar secreto. Em Hebreus 3, verso 1, revela que devemos considerar o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E o apóstolo Paulo diz, por isso, irmãos santos, participantes de vocação celestial, considerar Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É o Senhor Jesus que é o sacerdote. Antigamente não existiam os sacerdotes. E as pessoas tinham que confessar pecados a Ele. Hoje não. Na morte de Cristo o véu foi rasgado e nós temos acesso direto a Cristo para confessarmos direto a Ele. Participante da vocação celestial. Considerar Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o único mediador entre nós e Deus. É necessário que façamos como em Hebreus 4,14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus
retenhamos firmemente a nossa confissão. Portanto, confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O inimigo quer de todas as maneiras tirar essa confiança, essa fé em Cristo. Não confesse a homens, confesse ao sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Creio que Deus já falou com você através da palavra. Agora vamos meditar no louvor e deixar Deus falar através deste louvor. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Medite nesse louvor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Amém. Mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, Em volta de Jerusalém, mas permanecem para sempre. Então, coloque sua confiança no Senhor. Não confie em si próprio. Não confie em seu entendimento. Confie no Senhor, que está em volta de todo o seu povo, para dar sabedoria, para dar discernimento. Amém? A autoridade e poder está nele. Só Ele tem essa autoridade e poder para dar. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Deus das luzes, Pai da eternidade, te damos graças, te louvamos por mais esse vídeo, Pai. Peço que o Senhor vá de encontro a essa pessoa, através do seu doce amado Espírito, e venha abrir a mente dessa pessoa, dá sabedoria, dá discernimento, para que o entendimento dele não venha estar em si próprio, e sim no Senhor. É o Senhor que é onisciente, é o Senhor que é o dono de toda a ciência, é o Senhor que nos instrui através da tua palavra. Que ele possa ser um praticante da sua palavra, conhecer o que é certo, o que é errado, e agir também com as coisas que são certas ou erradas. Fazer as coisas que só agradam a ti. E abandonar todas aquelas que não te agradam. Tua palavra diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós venhamos conhecer o que é lícito e o que são ilícitos. O que te agrada e o que não te agrada. Pode encontrar essa pessoa em nome de Jesus. Eu te louvo, te agradeço por tudo que tens feito, que está fazendo. Creio que muito será feito por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome. Amém, amado? A palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, tudo é permitido, mas nem tudo agrada a Deus. Nós temos que buscarmos conhecimento da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é inspirada pelo Espírito Santo, e discernirmos o que é certo e o que é errado. Amém? Então busque sabedoria ao Espírito Santo, busque discernimento, que o Senhor continue dando sabedoria e discernimento a você. Lembre-se que Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir você buscar conhecimento da palavra de Deus. Ele vai sussurrar em sua mente, mostrar que não é verdade, que tudo pode, tem nada a ver. Agora é moda, não é? Tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Então busque sabedoria do Senhor. Também não deixe ser enganado por Satanás. Busque do Espírito Santo. Medite na palavra de Deus dia e noite. A Bíblia Sagrada. Ela é a instrução para a nossa vida. Amém? Então bom dia. Fique na paz. E Deus na direção sempre. Amém? Fique na paz.